Olá, amigas e amigos. Estamos numa grande oportunidade do Pensar Contabilidade. Muito obrigado pela dedicação de vocês, paciência de estar aqui assistindo a esta palestra. Eu sou o professor Mauro Negruni, faço parte do time da BSSP e vamos juntos falarmos sobre a importância dos cadastros no e-social. Este é um tema que eu gosto muito de tratar faz muito tempo, desde os primórdios do projeto e-social, que eu venho trazendo à tona este tema dos cadastros no ambiente do e-social. Não é à toa que muita gente tem passado aí por algumas situações por conta de erros cadastrais e também por não ter o adequado tratamento dos dados no ambiente digital. Então, fique conosco e vamos bater um papo sobre cadastros e e-social. Bom, primeiro quero agradecer também aqui o convite da equipe organizadora do Pensar Contabilidade. É um privilégio para mim estar no time de professores da BSSP e também estar no projeto do Pensar Contabilidade. Bom, vamos falar então sobre... antes de começar a falar, eu quero falar para vocês, antes de começar a falar sobre o nosso tema, eu quero falar para vocês que eu também sou um dos autores dos livros, deste livro de Compliance Trabalhista e este de Compliance Tributário, todos os dois por realização da BSSP, a quem eu agradeço demais por estar aqui e estar com vocês também no Pensar Contabilidade. Bom, meus amigos, eu quero falar aí para vocês sobre essa questão da importância dos cadastros e vou começar por uma pergunta para todo mundo raciocinar aí, juntos, né? O que são cadastros no final das contas? A gente tem na cabeça assim uma ideia, né, de que cadastros são dados que não mudam ou que mudam muito pouco, né? Então, em termos de sistema, normalmente, pensando em termos de sistema, a gente coloca em cadastro aquilo que depois a gente vai poder relacionar com os que a gente chama de movimentos, né, com aquilo que muda todos os meses, por semana, por dia, por isso, por aquilo, né? Então, para a grande maioria das pessoas, quando a gente fala em cadastro, é fazer um cadastro, né? Então vai na loja fazer um cadastro, vai na fábrica fazer um cadastro para uma vaga, enfim, né? Vai fazer um cadastro, vai preencher uma ficha e aí vai estar cadastrado junto àquela organização, né? Vai fazer o cadastro no programa social do governo, vai fazer o cadastro no banco para abrir conta, enfim, né? Então a gente chama de cadastro, a gente ter uma informação estável de uma relação que a gente tem com alguém, né? O aluno faz o cadastro, né, que a gente chama de matrícula, né? Mas matrícula é o período, então ele faz um cadastro e se matricula no semestre tais, se matricula nos cursos tais, né? Então, isso é o que a gente tem normalmente com cadastro. Só que a questão do cadastro, ela tem uma conotação que normalmente acontece na cabeça das pessoas também, de que cadastros são informações que não mudam. E cadastros mudam, né? No âmbito do e-social é primordial que a gente tenha esta visão de que ao longo do tempo os dados mudam e mudam com bastante frequência, né? Porque a gente captura no e-social as informações que são da pessoa, tá? Então aquelas informações
são dados muito mutáveis, né? Por exemplo, eu capturo a informação da escolaridade, aí eu trago a escolaridade e depois aquela pessoa avança, ela volta a estudar, ela avança, né? Então ela tinha graduação, agora ela tem pós-graduação, ela estava terminando o ensino médio, então ela tinha o ensino médio incompleto, agora ela tem completo. Enfim, essas coisas todas vão mudando. E aí a gente tem situações que vão permear a nossa vida. Imagina, por exemplo, se eu tivesse um CPF que alguém, um homônimo, qualquer, também está usando um CPF. Então você tem uma duplicidade de CPF, né? Então tem duas pessoas usando o mesmo CPF. Ou poderia ainda ter uma pessoa usando dois CPFs. Pode ser duas pessoas usando um CPF ou pode ser uma pessoa usando dois CPFs. É raro? É raro. Duas pessoas usando o mesmo CPF pode ser até uma fraude, né? Uma pessoa usando dois CPFs pode acontecer em alguns casos. Agora com o nascimento no registro civil, né? Quando nasce já tem o registro civil e já tem o CPF, se alguém conseguir registrar a mesma criança com pais diferentes, com documentos, claro que com documentos não idôneos, enfim, né? Ou por erro, e uma criança registrada em duplicidade, por exemplo, a gente pode ter também um CPF, dois CPFs atribuídos a uma pessoa, né? Então, CPF também é uma coisa que muda, tá? Então tem que ter esse cuidado, pode ser uma decisão judicial, pode ser, né? Imagina, revoga aquela certidão de nascimento. Então eu tinha duas certidões de nascimento, portanto, posso ter dois CPFs, né? E eventualmente a justiça dá alguma decisão e aí por ordem judicial se cancela uma certidão de nascimento, porque por erros, por vícios, por crimes, seja lá o que for, né? Crime de alguém registrar propositadamente duas pessoas e tal, né? Então poderia ter este caso de ter um CPF que muda. E aí até um determinado tempo da vida foi com um CPF, com outro determinado tempo é com outro CPF, né? Então, tanto é assim que tem previsão de situações do CPF, né? Então eu estou colocando isso porque CPF é uma coisa que todo mundo, não, mas nasce agora, então nasce e não muda mais. Gente, versionamento de cadastros no e-social é obrigatório. Porque as pessoas mudam de cor, porque se declaram pardos, depois se declaram brancos, depois se declaram negros, depois se declaram... Né? O sexo civil, né? O sexo civil que está atrelado ao sexo social, mas o sexo civil, né? Nasceu homem ou mulher, geneticamente homem ou mulher e civil. Eu nem estou aqui querendo entrar no assunto de preconceito, qualquer coisa desse tipo. É por uma questão de legislação, o sexo civil. Até porque tem questões que estão atreladas ao sexo civil, né? Por exemplo, a aposentadoria. Então, a aposentadoria para a mulher, ela é diferente, na maioria dos casos, ela é diferente da aposentadoria dos homens, não é? Então, assim, imagina alguém que troca de sexo civil, tá? O que vai acontecer? Ela vai se aposentar, ele, tanto faz, né? Ela, a pessoa, vai se aposentar pelo seu sexo de nascimento ou pelo sexo que foi mudado a posteriori.
E eu estou falando uma mudança mesmo de sexo, né? De que tem reconhecimento judicial, por isso reconhecimento civil. Não é o resto não me importa aqui, não estou lidando com nenhum tipo de preconceito, qualquer coisa desse tipo. Eu estou lidando aqui com aquilo que é a mudança e o sistema estar preparado para registrar esta mudança, que não é uma mera troca. Mas vai lá no sistema agora e coloca, até tal da, né? Troca hoje e a pessoa passou a ser, era do sexo masculino, agora é do sexo feminino. Sim, mas e se eu tirar um extrato de 3 meses atrás, vai aparecer como homem ou como mulher? Vai poder ter CID de doenças masculinas ou femininas? Porque esse é um cheque que a gente pode fazer, né? Por exemplo, se a pessoa tem apresentar alguma doença relacionada ao órgão genital feminino. Como é que vai ter feminino se naquela época ele era masculino? Né? Não condiz uma coisa com outra. Entre tantas outras situações, tá, gente? Então, eu pensei aqui muito mais na idade da aposentadoria. Vai se aposentar com X anos ou com menos tempo porque é mulher? Né? Porque a mulher tem essa condição. Então, tem isso. Então, muda. Né? Muda o nome, né? O nome das pessoas mudam. Eu sempre usei nos exemplos nesse Brasilzão afora aí, dando palestra, que muda porque, né, casa, né? Então, tradicionalmente, né, e ainda algumas pessoas ainda fazem isso, né? Quando casam, trocam de nome, né? Eu sempre brinquei assim, troca de nome, mas para quê? Se sabe que vai separar, por que troca de nome, né? Para depois ter toda aquela trabalheira, né? Casa, faz um novo registro civil, ou atualiza o registro civil, né, no cartório, e aí muda de nome, aí tem que estar fazendo novos documentos, aí faz todos os novos documentos, aí depois de um tempo separa, aí separa, faz todos os novos documentos com o nome anterior, quer dizer, para que fazer isso, né? Bom, mas enfim, como eu brinco nas minhas palestras, né? Sabe que vai separar, por que então troca de nome, né? Já deixa preparado para lá no final, quando terminar, não tem troca de nome, né? Não precisa fazer nada de vai e volta, de troca e destroca. Mas, né? Mas a gente também tem, e outro dia eu tive uma surpresa, né? Numa plateia, quando alguém levanta e diz, não, mas não é só por isso, não é só assim que se troca de nome, se troca de nome também porque o nome é esdrúxulo, né? Eu nem quis perguntar o nome da pessoa, mas é verdade, né? Então assim, troca de nome porque o nome é um nome estapafúrdio, um nome esdrúxulo, sei lá, enfim, entra na justiça, consegue o ganho e tal, consegue o direito, né? O ganho não, o direito de trocar, e aí então troca o nome da pessoa. E aí, até determinado tempo, todos os documentos são válidos com aquele nome, e a partir de uma determinada data, que tem a decisão judicial, dali para frente tem uma nova, é a mesma pessoa com outro nome. Não é outra matrícula, não é... Nossa, o que fazem de coisa por aí, por esse Brasilzão, não está no gibi, como se diz por aí, né? Não está no gibi. Essa é antiga para chuchu, né? Bom, já estou indo para aposentadoria. Mas então assim, muda, gente, muda, nossa, muda muito os dados, tá? E o sistema, quando está trocando hoje, né? E a gente vai tirar uma posição do passado, mudou o passado da pessoa, mudou o nome hoje, mudou o passado. Isso não pode mais acontecer, até porque, como a gente sabe, o CPF vai ser a chave única dos documentos, né? Inclusive para o e-social, mas isso vai levar tempo, né? Com toda a tecnologia que a gente tem, isso ainda vai levar tempo, porque nós temos inúmeras situações em que os sistemas não estão preparados ainda para se adequarem a essa
questão de ter relacionado ao CPF, né? Hoje a gente é mais reconhecido pelo e-mail do que pelo CPF ainda em transações comerciais e tal, né? Quando tu vai te cadastrar num e-commerce, em alguma coisa, a primeira coisa é o e-mail. O resto depois, ok, mas primeira coisa é o e-mail, né? E verificar se é um e-mail válido, né? Então, assim, teve gente que foi agora, né? Aproveitando, me lembrei desse caso, teve gente que foi agora procurar auxílio emergencial, né, aí por conta da Covid-19, e foi procurar e o CPF não batia com as informações lá do CNIS, com o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, assim, no banco de dados social do governo tem uma informação, a pessoa chega lá com outra informação, aquelas duas informações elas não se coadunam, elas não se juntam, elas não batem, né, como a gente diz, né, elas não conciliam, era essa palavra que eu estava procurando, elas não conciliam uma com a outra, e aí a gente não consegue ir para frente, a pessoa não consegue receber, né, quem quer pagar não consegue, quem quer receber também não consegue, por conta de informações que estão na base do CNIS, que são informações antigas normalmente, né? Então, assim, todo esse trabalho que o E-Social está tendo de fazer saneamento de cadastro e tudo mais, no fundo um investimento na qualidade da informação social que o país tem, tá? Então, é realmente importante, porque a gente pensa depois na aposentadoria, num plano desses emergencial. Tem pessoas que inclusive dizem assim, poxa, a gente vai para a Europa e lá na Europa tem aquele cartão, né? Aquele cartão lá é o cartão do cidadão, né? O cartão que mostra que aquela pessoa é um cidadão, sei lá, português, por exemplo, né? Então ali está o número da identidade, o número social, tá tudo ali, né? Como se fosse a nossa carteira de motorista num plástico um pouco melhorado, né? Que a carteira de motorista tem agregado mais informações. E aí, né? Claro, tem gente que não tem nem carteira de motorista, né? Porque não dirige. Mas e aí eu fico pensando, né? Este era para ser o cartão do CPF. E o CPF não prevê foto, por exemplo, né? Então, assim, por isso que eu digo, vai levar um tempo para que o CPF seja a chave para tudo. O CPF tenha um documento que vincule a foto da pessoa para a gente poder olhar a pessoa, né? Olhar a pessoa naturalmente e saber, ó, esse aqui é o Mauro. Porque o CPF dele está aqui, o nome dele está aqui e no documento, junto com o nome, junto com o CPF, está ali a foto e a gente olha para a pessoa, né, e identifica. Então, é interessante que alguns documentos não tenham foto, né, um documento tão importante quanto o CPF não ter, né, porque a gente poderia votar, por exemplo, né, o título de eleitor não tem foto também. Mas lá na mesa, quando tu vai votar, aceita outro documento que prove que você é você com foto, documento oficial com foto. E aí a gente pensa assim, poxa, mas e o CPF, né? CPF, então, é isso que muita gente, por isso que muita gente foi correndo agora fazer atualização de CPF e fazer atualização com base com base no CPF, fazer as atualizações do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é a informação que é a última informação que o governo tinha lá, né, das informações sociais. Então é muito importante ter este cadastro, né? Então, assim, quando a gente e trazendo para o âmbito da empresa, né, a gente tem assim o cadastro, o endereço, né, no cadastro do funcionário ter o endereço e ter versionado, né? Ele morou em tal lugar, depois ele morou em outra tal, e depois ele morou em outro lugar. Mas ter sempre atualizado também, né, o endereço, porque esse endereço, se eu for usar, por exemplo, de mandar uma correspondência para a casa da pessoa, para registrar que olha, fulano não está vindo trabalhar, então eu vou publicar abandono de emprego e sem antes procurá-lo
E se eu vou procurá-lo, eu preciso de um endereço válido, né? E então é importante ter essas informações atualizadas. Essa pessoa, por exemplo, pode ter um empregado, pode ter um acidente de trajeto, né? Como é que vai provar que é um acidente de trajeto? Porque isso é um interesse mútuo do empregador e do empregado. Vai provar que teve um acidente de trajeto. Mas como assim? Se ele iria para o norte e porque a casa dele, do local de trabalho em direção à casa dele é para o norte, ele estava indo para o sul, por hipótese. E aí ele indo para o sul teve um acidente no caminho. E aí, ele teve acidente de trajeto, né? Ou não teve acidente de trajeto? Ah, mas ele mora lá agora, mas é porque ele não atualizou o cadastro, não trouxe comprovante de endereço, né? Porque às vezes quer usar um vale transporte melhor, então declara um outro endereço para poder, entende? Então assim, são coisas que a gente, esse jeitinho para as coisas, ele vai acabar. E essas informações, elas são muito úteis, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar. Olha o que aconteceu agora com a Covid. Não só o auxílio emergencial, mas também todas as outras circunstâncias em que a gente precisou fazer uma comunicação com o funcionário para avisar para ele que no próximo turno a empresa vai estar fechada. E a gente não tinha o telefone atualizado da pessoa. E aí tu tem que recorrer para os colegas para saber quem é que tem o telefone atualizado da pessoa, porque tu liga e não consegue falar. Claro, gente, eu não sou tão ingênuo a ponto de pensar que é só responsabilidade do empregador. Claro que não. Claro que não. Mas como é que esse empregador coloca essa situação? Ele faz lá uma atualização cadastral uma vez a cada 6 meses, ou a cada ano pelo menos, com os seus colaboradores? Ou o cara entrou, né, a pessoa entrou, declarou as informações e a partir dali nunca mais foi atualizado. Se não partir da iniciativa do colaborador, nunca mais a empresa busca ter informações sobre o seu empregado, sobre o seu patrimônio de pessoas, né? Sobre os seus recursos humanos. É no mínimo estranho isso, né? Por quê? Porque quando a gente precisar da informação, a gente não vai ter. E é importante ter o histórico. É importante ter o histórico. Porque amanhã ou depois a gente precisa de uma informação para saber se aquela pessoa, para auditoria, é uma informação importante, para planos de benefícios é uma informação importante, né? Para plano, enfim, essa riqueza de detalhes, elas compõem circunstâncias que a gente não vai imaginar e que um dia a gente pode precisar. Numa comprovação de uma ação trabalhista, de um lado e de outro, como precaução para o empregador e como informação que o próprio empregado também poderá se utilizar. Tá? Então, assim, é muito importante fazer essas atualizações. Por exemplo, a gente hoje tem a questão do CID, né? O CID nos atestados, então o Código Internacional de Doença. Então, nesse CID, como é que faz para verificar, por exemplo, o atestado vem sem o CID e o CID com o cadastro, por exemplo. Como é que uma pessoa pode ter uma determinada doença se batendo contra o cadastro dela isso não funciona? Por exemplo, ter uma licença maternidade para alguém do sexo masculino. Mas é que entrou na justiça. Bom, com decisão judicial é outra conversa, né? Mas então assim, mas aí talvez fosse uma licença paternidade equivalente ao tempo da maternidade, né? Mas enfim, nem quero entrar nessa discussão, mas são informações que são típicas, né,
de cadastros, né? Cruzar o CID, por exemplo, ter o PPP, né? Ter o perfil daquela pessoa em relação às suas funções, mas ao longo do tempo, não é mudando a cada momento que muda, todo o histórico se perde, ou ele passa, aquilo que é de hoje passa a valer para o passado. Isso é um erro, meu Deus, é um erro tão grave, né? Eu vou lá e altero o endereço de alguém. Eu não posso alterar o endereço de alguém. Claro que eu vou atualizar o endereço, mas vai ficar o histórico dizendo que até tal data morava em tal endereço e a partir de tal data mora em tal endereço. Isso depois pode ser, imagina, alguém vai ser despejado, alguém entra com um processo ou uma, como é que chama, uma indenização por conta de vai passar uma via. Então assim, tem o comprovante lá na empresa, né, de que morava em tal lugar, agora mora em tal lugar, que fazia tal atividade e depois passou a fazer tal atividade. Era incompatível com o pedido de horas extras, outra é compatível com o pedido de horas extras, né? Passou a ganhar função gratificada a partir de tal data, tá onde? Tá lá nos contra-cheques, que bacana, e o cadastro dele está dizendo, o cadastro da época está dizendo que ele ganhava gratificação de função, e isso está batendo, se a gente for tirar um extrato das movimentações de alteração das informações, de atualização das informações, vai bater os movimentos com o versionamento do cadastro da época. Isto é de suma importância, porque no âmbito do e-social a gente tem uma questão que ela é fundamental, porque ela serve de prova para o empregador, porque é uma relação delicada. Além disso, para o empregador e para o empregado. Além disso, ela serve como um mecanismo de histórico daquela relação, né? Então, assim, como é que funciona, por exemplo, a questão dos exames periódicos, né? Eu tenho que registrar os exames periódicos. Os exames periódicos é movimento, não é cadastro. Sim, mas e quando eu cruzo os exames periódicos com a função cruzada com o PPP e com os registros profissionais específicos? Por exemplo, eu tenho um médico, então tá, o médico tem que fazer exames, um motorista ou seja o que for, eu vou fazer exames periódicos diferenciados, um piloto de avião vai fazer exames periódicos específicos por conta daquela função que está compatível com o PPP, com as funções que ele efetivamente realiza, né, nos períodos adequados. Então, se eu tirar um histórico daquele profissional, eu enxergo de quando a quando ele fez os exames periódicos, se era compatível com a função que ele exercia, se aquelas funções que ele exercia eram compatíveis com o PPP que ele estava dizendo que estava enquadrado, né? E que seus registros das companhias aéreas, os pilotos têm lá os seus registros, né? Suas habilitações, tanto quanto ao fabricante, quanto à agência ANAC, eu imagino, da aviação civil, deve ter também lá seus registros e tal. Então, essas questões todas, elas têm uma riqueza de detalhes que permite fazer uma auditoria que certamente mais dia menos dia virá. Só que por que a gente não antecipa isso e já faz essas auditorias para controle, para a qualidade do dado sair boa, para que o dado seja aproveitável, não só para o fisco, mas para o meu gerenciamento, para o gerenciamento da companhia, né? Para o gestor de recursos humanos poder se utilizar da informação histórica, né? dos colaboradores, porque ele tem uma história viva dos profissionais. Por isso que eu digo, meus amigos e minhas amigas,
que a gente precisa guardar os dados. E não é por uma questão emocional, é por uma questão prática, para poder fazer cruzamento de informação. Olha, como é que pode alguém que precisa ficar 5 anos numa determinada função ficar apenas 4? Ah, não, mas a gente controla isso numa planilha de Excel. Gente do céu, controla numa planilha de Excel. Não dá. Planilha de Excel é para outra coisa, né? É preciso ter essas informações no sistema. Aquela planilha, quem está atualizando não é o sistema, quem está fazendo backup não é o sistema, quem está cuidando da informação não é o sistema. Então, assim, é preciso guardar as informações, é preciso que essa correlação de informação seja útil. Então, assim, não pode ter dado, como a gente brinca, né, na área de TI, a gente diz assim que o dado está podre, né, o dado apodreceu, porque ele está ruim, porque ele não é inútil, porque ele é imprestável. Tá? Então, assim, esse termo eu gosto muito, né, o dado imprestável. Lá na ECD, na escrituração contábil digital, a gente tem que provar que a informação que a gente mandou no livro, na escrituração, ele é imprestável. Então, se ele for imprestável, a gente pode substituir. Se ela não for imprestável, a gente não pode substituir. A gente tem que corrigir agora, no período de agora. Mas, se não, a gente pode ir lá e substituir, porque a informação que está lá é imprestável. E a gente está cheio de informação imprestável nos nossos sistemas. E mais do que isso, nós estamos fazendo gestão com informações imprestáveis, defasadas, desatualizadas, e quando de uma hora para outra a gente precisa da informação, como foi agora no exemplo da Covid, o que acontece? A gente não tem aquilo que a gente precisa, que na hora é o mais valioso, que é a informação, que é saber onde moram as pessoas, se elas estão em zona de risco, quando tem um abalo de desmoronamento, né? Quando tem um acidente, um abalo de enchente, quando tem um abalo de um desmoronamento, quando tem, enfim, uma situação que foge ao normal, né? Um evento crítico que acaba necessitando de suporte do empregador, e o empregador não tem a informação adequada, né, para prestar a informação ou ainda para se utilizar daquela informação. Então é muito importante, né, ter o contato, né, as pessoas de contato de emergência, para poder ligar para uma outra pessoa e dizer: olha, fulano passou mal, fulano está com problema, enfim. Né? Mas é mais do que cuidar de gente, né, é também para prestar boas informações. E para utilizar essas boas informações, que a gente precisa versionar cadastros. Eu falo disso porque na área tributária a gente já trabalha assim há muito tempo. Há muito tempo. Né? Claro que tem sistemas ruins rodando no mercado que não fazem o tema de casa de versionar os cadastros, mas a grande maioria dos sistemas tributários, eles versionam as informações, ou seja, criam versões ao longo do tempo para que a gente possa enquadrar essas informações. Imagina, você vai fazer uma retificação de um período passado do e-social e o teu dado mudou. E aí agora, quando vai subir a informação, não dá certo. Por quê? Porque quando tu mudou toda a informação, então tu está querendo mandar uma informação lá do passado com o cadastro atual. E isso não funciona, por exemplo. Né? Então, cuidado. É muito importante. Principalmente quando a gente pensa em retificar o passado, é uma situação crítica, dá muito trabalho a arrumar e leva muito tempo para arrumar cadastros. Então é melhor cuidá-los sempre, fazer a higienização sempre, fazer a manutenção sempre, fazer a atualização sempre, e o sistema precisa guardar a informação contextualizada no tempo. Isto é a minha recomendação. Meus amigos e minhas amigas, foi um prazer estar com vocês. Eu espero que tenham gostado desta
participação, no Pensar Contabilidade, e eu fico à disposição. E qualquer hora dessa a gente se encontra numa sala de aula, assim que a gente puder voltar para a sala de aula, lugar que é sagrado para todos nós, né? E que a gente gosta muito de atuar. Eu sei, eu estou falando no plural porque eu tenho certeza que todos os professores da BSSP gostam muito de estar na sala de aula. A gente tem um grupo de WhatsApp que bomba todos os dias com muita conversa, com muita informação. Com muita alegria a gente troca informações e tá todo mundo doido para voltar para a sala de aula, para dar aula nos nossos finais de semana, nos cursos de MBA da BSSP. Eu sou professor pelo menos na BSSP em MBA, então dou aulas nos finais de semana. Estou louco para voltar para a sala de aula e encontrar vocês. Ok? Um beijo grande e até uma próxima oportunidade. Obrigado, BSSP!